Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje nós vamos falar sobre Firebase, esse grande sistema aí de back-end utilizado por milhares de desenvolvedores. Bom, então hoje nesse vídeo é uma grande aula, tá? É uma super aula. Eu vou ensinar como implementar o Firebase no Android Studio, ou seja, eu vou ensinar como configurar o Firebase no Android Studio e vou ensinar a trabalhar com o Firebase Auth. Então nesse vídeo nós vamos aprender a configurar o Firebase e vamos aprender a cadastrar usuários no Firebase utilizando o Firebase Auth, que é o Firebase Authentication, beleza? Então eu já vou te pedir um grande favor, se inscreve no canal, deixa o seu like, beleza? Gasta um tempinho aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, que vai ajudar demais aí na divulgação do canal, na divulgação desse vídeo e que mais pessoas possam conhecer e aprender sobre o Firebase, beleza? Então eu conto com você. Então vamos começar o vídeo. Bom, eu estou aqui no meu navegador, né, no Chrome, e eu estou na página do Firebase, a página inicial do Firebase. Bom, primeiro você precisa criar uma conta no Firebase, beleza? E é bem simples, é só você ter uma conta Gmail e aí você vai vir aqui em fazer login, né? E aí você vai utilizar uma conta de Gmail, pode ser qualquer uma, e aí você já consegue criar uma conta no Firebase. É bem fácil, tá? Eu já tenho uma conta, então não vou mostrar esse passo a passo, mas é bem simples. Só basta você ter uma conta aí do Google. Bom, eu criei esse projeto aqui, tá? Que se chama Firebase, eu coloquei o nome Firebase mesmo. E basicamente, esse projeto aqui, nós temos uma tela inicial, que é a nossa Main Activity. Aqui nós temos uma imagem, temos algumas informações, aqui nós temos um botão de login e aqui nós temos um texto dizendo: você não tem conta, cadastre-se. Quando a gente clicar aqui, nós vamos para uma tela de cadastro. E nessa aula a gente vai aprender a como cadastrar usuários no Firebase. Então aqui a gente tem uma imagem, aqui a gente tem dois edit text, né? Um vai ser para o e-mail, outro vai ser para a senha. Aqui nós temos uma mensagem, tá? Que por enquanto está uma mensagem padrão, a gente vai arrumar isso daqui. E aqui nós temos o botão cadastrar. Aqui a gente pode voltar para a tela inicial e basicamente esse daqui é o aplicativo. Então o que eu já fiz? Eu criei esse aplicativo, tá? Eu criei todo o layout já para a gente conseguir agilizar nessa aula. Então não tem nada demais aqui, tá? É um layout bem simples. Então aqui eu estou na minha Main Activity, estou utilizando o Constraint Layout. Então aqui a gente tem uma Image View, um Text View, né? Depois aqui a gente tem um button e mais um Text View, que é a parte onde você vai cadastrar, né? Aqui nós temos a Activity de cadastro, que já é a nossa tela de cadastro. Então basicamente aqui a gente tem uma Image View, ó. Uma Image View, um Text View, dois Edit Text, um para o e-mail e o outro para a senha. Aqui nós temos um Text View, que vai ser a mensagem que vai aparecer, né? Pode ser a mensagem de sucesso ou a mensagem de erro. E aqui nós temos o botão, que é o nosso button, né? Que é o botão de cadastrar. Então, bem simples aí, eu vou deixar o projeto disponível, completinho aí para você estudar ele depois, tranquilo? Então vamos começar com a nossa aula de Firebase. Bom, primeiro a gente precisa implementar o Firebase no nosso projeto Android. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o login aqui na minha conta do Firebase e eu já volto. Beleza, eu acabei de fazer login, agora eu vou vir aqui, ó, ir para o console. E aí a gente vai criar um projeto. Bom, no caso, como esse aplicativo eu coloquei Firebase, o nome do aplicativo, então eu vou colocar o mesmo nome, tá? Então vou vir aqui, vou colocar Firebase. Beleza, a gente vai colocar em continuar. Aqui ele pede se você quer colocar o Google Analytics. Nesse caso, eu não quero, tá? Então eu vou tirar o Google Analytics e vou criar o projeto. Vamos aguardar. Beleza, projeto criado. Vamos colocar aqui em continuar. E ele já vai abrir essa tela principal aqui. Então aqui a gente pode utilizar todos os serviços do Firebase, né? Nós temos o Authentication, que é para fazer autenticação, cadastro de usuários e por aí vai. Database, né? Que é o banco de dados em tempo real. Nós temos o Storage, que é a parte de armazenamento de arquivos, imagens, vídeos.
Roasting e por aí vai, tá? A gente tem infinitos produtos, se eu não me engano são 18 serviços aí do Firebase. Então vamos lá, nesse caso, nesse vídeo, nós vamos trabalhar com Authentication, mas primeiro a gente vai configurar o Firebase no nosso projeto do Android Studio. A primeira parte é a configuração. Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos vir aqui em Android, porque no nosso caso é o Android, e aqui ele pede o nome do pacote. Nesse caso, nós vamos vir aqui no Android Studio, o nome do pacote ele vai estar ou no build.gradle ou no Android Manifest. Tanto faz você pegar pelo build ou pelo manifest. Eu vou pelo build.gradle, beleza? A nível de app. Então eu vou vir aqui no build.gradle, vou subir um pouco mais. E aqui, esse Application ID é o pacote que ele está pedindo lá. Então eu vou pegar o pacote, que é o com.app.firebase, é o nome do meu pacote que eu criei, né? Então eu vou dar o Ctrl C, vou vir aqui e vou colar o pacote. Beleza. Aqui ele pede para mim colocar um apelido. O apelido basicamente é o nome do seu aplicativo. Então eu vou colocar aqui Firebase. Esse certificado de assinatura é opcional. A gente pode gerar esse certificado, mas nesse caso eu não vou gerar, nesse app aqui eu não vou gerar, beleza? Então eu vou colocar aqui em registrar app. Beleza, agora nós precisamos colocar o Google Service JSON do Firebase no nosso Android Studio. Se o download não iniciar automaticamente, você vai clicar aqui em fazer o download do Google Service JSON. Então nesse caso eu vou clicar em download, automaticamente ele já fez o download do Google Service JSON aqui. Beleza, o Google Service JSON já está na minha área de trabalho, nós precisamos copiar e colar dentro do Android Studio. Então eu vou voltar aqui no Firebase e aqui nós precisamos colocar exatamente nessa posição aqui. Então ele precisa estar em nível de projeto e ele precisa estar dentro da pasta app, ele precisa estar nessa configuração aqui. Se o arquivo do Google Service JSON estiver em outro lugar, o Firebase não vai ser configurado corretamente no nosso projeto. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o Google Service JSON, vou copiar e eu vou colar a nível de projeto, vou descer um pouco mais e eu vou colar dentro da pasta app. Então vou dar um Ctrl V e vou pressionar o OK. E aí ele vai ficar exatamente nessa configuração que precisa aqui. Então é só você olhar como que vai estar aqui. Então ele precisa estar aqui, build.gradle, Google Service JSON, ProGuard Release. Então ele precisa estar exatamente dessa maneira aqui. Beleza? Tranquilo? Agora nós vamos vir aqui em próximo. E agora a gente vai colocar algumas dependências. Bom, a primeira é a nível de projeto. Então a gente vai vir aqui no nosso build.gradle. Vou fechar aqui o build.gradle normal que a gente estava. E vou abrir esse daqui. Build.gradle a nível de projeto. É o primeiro, project. Beleza. E aí a gente precisa instalar essa class path, tá? Essa dependência. Então a gente pode vir aqui, a gente vai copiar e a gente precisa colocar aqui dentro das dependências, essa class path. Então a gente vai vir aqui em dependências e vai colar aqui embaixo. Beleza. Descendo um pouco mais, a gente precisa colocar mais duas extensões, que são esses dois plugins aqui. Um do Google Services e o outro do Application. Então a gente vai vir agora no nível de projeto, no nível de app, na verdade. Então a gente vai vir aqui, no build.gradle, no nível de app. E nós vamos colocar esses dois plugins em cima, aqui na parte de cima das dependências. Então a nossa dependências está aqui, certo? Então eu vou colocar os meus dois plugins aqui em cima, exatamente na posição que está aqui. Então eu vou copiar o primeiro, vou colar. Vou copiar o segundo e eu vou colar aqui embaixo. Beleza. Agora, ele pede para a gente sincronizar. Então, tá vendo aqui, sign new, tá? Então a gente vai sincronizar. Então a gente vai vir aqui, vai sincronizar. A gente vai aguardar a sincronização. Beleza, acabou de sincronizar. Posso fechar aqui o build.gradle.
Tranquilo. Vamos voltar aqui no site do Firebase. Vamos vir aqui em próxima. Beleza. Aí, tudo certo aqui. A gente pode vir aqui e continuar no console. Agora, a gente vai vir aqui em acessar a documentação. A gente precisa colocar algumas dependências do Firebase. Então a gente vai vir aqui em primeiros passos para o Android. Nesse caso a gente está desenvolvendo para o Android. E aí você vai descer e vai chegar aqui. Bom, a class path nas dependências a gente já colocou, mas a gente não colocou essa implementation, tá? A gente não colocou as dependências do Firebase. Nesse caso a gente precisa dessa core, que é a principal. Então eu vou vir aqui, eu vou selecionar essa dependência do Firebase, vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui no build.gradle a nível de app e eu vou colar a dependência do Firebase. Então vou colar aqui embaixo. Beleza? E aí, antes de eu sincronizar, eu vou verificar qual que é a última versão. Nesse caso, a última versão é a 17.4.2. Quando a gente clica em cima, a gente consegue ver qual que é a última versão do Firebase. Então vou colocar aqui a 17.4.2. Agora eu posso sincronizar. Vamos aguardar. Beleza, acabou de sincronizar e nós acabamos de implementar, acabamos de configurar o Firebase no nosso Android Studio. Então o nosso aplicativo agora já vai conseguir capturar as informações do nosso back-end. Bom, agora, para testar, para ver se realmente está funcionando, vamos vir aqui na nossa forma cadastro e eu posso, por exemplo, digitar Firebase. Então, eu vou colocar aqui Firebase. Na verdade, eu tenho que colocar aqui, Firebase. Se aparecer, se você digitar Firebase e já aparecer isso daqui, Firebase Analytics, Firebase App, quer dizer que o Android Studio já está reconhecendo as variáveis, as dependências do Firebase, beleza? Então, se apareceu tudo certinho, já está configurado. Beleza, agora eu quero, quando eu clicar aqui você não tem conta, cadastre-se, eu quero cadastrar um usuário no Firebase baseado no e-mail e na senha. Bom, para a gente cadastrar usuários, a gente vai precisar do Firebase Auth, que é o Firebase Authentication. Para isso, a gente precisa de uma dependência de uma biblioteca do Firebase Auth. Então nós vamos voltar no site do Firebase e aí a gente vai descer um pouco mais aqui, onde tem a parte de bibliotecas. Então, por exemplo, se eu quero usar um banco de dados no Firebase, eu vou utilizar o Cloud Firestone ou eu vou utilizar o Real-Time Database. Se eu quero utilizar a parte de armazenamento, eu vou utilizar o Cloud Storage. E por aí vai. Se eu quiser utilizar o Analytics, o AdMob. Nesse caso, queremos cadastrar usuários no Firebase. Então, nós vamos utilizar o Authentication. Então, eu vou vir aqui, copiar a dependência do Firebase Auth, vou pressionar o Ctrl C, vou vir aqui no build.gradle a nível de app e vou colar a dependência do Auth aqui no meu projeto. Nesse caso, a gente precisa colocar aspas simples aqui, no começo e no final, copiar o implementation e colar aqui na frente. Beleza. E aí eu já faço o seguinte, já coloco aqui meu mouse em cima e verifico qual que é a última versão. Nesse caso a versão é a 19.3.1. Então já vou colocar a última versão. Sempre coloque a última versão. Agora eu vou sincronizar. Depois que ele sincronizar, nós já vamos conseguir capturar as informações do Firebase Auth. Legal, já conseguimos fazer toda a sincronização, podemos fechar o build.gradle, vou minimizar aqui e bacana, tudo certo, tá? Nesse caso, a gente vai trabalhar apenas na nossa form cadastro. Então aqui nós temos a form cadastro e a parte do código, tá? Estamos utilizando a linguagem de programação Kotlin e nessa parte da main activity, nós não vamos mexer em nada, tá? Então a gente pode fechar a main activity e fechar a activity main.xml. Nós vamos trabalhar apenas na nossa form cadastro.kt. Bom, então aqui nós temos algumas coisas, tá? É bem simples. Eu tenho uma toolbar aqui, né? Então basicamente eu tenho uma toolbar que tem aqui um ícone para voltar, né? Para a primeira tela. Aqui eu só mudei a cor da status bar para branco, né? Então a cor da status bar está branco
E aqui o support action bar.hide, eu estou escondendo a toolbar padrão que já vem para o Android. Tá? Então eu já fiz algumas configurações bem iniciais aqui. Agora a gente vai aprender a cadastrar usuários no Firebase. Bom, antes de começar, nós precisamos vir aqui no Firebase. Então eu vou minimizar aqui, ó. Aqui no painel principal a gente vai vir aqui em Authentication. E aqui nós precisamos definir um método de login. Então nós vamos vir aqui, ó, em Sign In Method. E nesse caso a gente pode cadastrar e autenticar, né, usuários baseado no e-mail e na senha, smartphone, Google, Play Games, Facebook, Microsoft, Anônimo, Apple e por aí vai, tá? E tem várias possibilidades. Nesse caso eu vou utilizar o nosso provedor aqui baseado no e-mail e na senha. Então eu vou vir aqui, clicar aqui e vou ativar. Beleza, eu já ativei esse provedor. Legal, agora eu já posso começar a codificar. Quando eu começar a cadastrar usuários, já vai aparecer aqui em Users. Nesse caso, não tem nenhum usuário no projeto ainda. Então vamos lá. Nós vamos vir aqui na nossa form cadastro e vamos começar a fazer esse tratamento. Bom, para recapitular aqui, vamos lá. A gente vai precisar trabalhar com esses 4 componentes. Primeiro é o edit text de e-mail, né, onde o usuário vai digitar o e-mail dele. Então nós temos aqui o ID edit underline e-mail. Depois nós temos o campo de senha, que é mais um edit text, que é o nosso edit underline senha. Aqui nós temos uma mensagem que vai ser a mensagem de erro ou de sucesso, beleza? Então nesse caso eu coloquei o ID como txt mensagem e aqui nós temos o botão, que é onde quando a gente clicar a gente vai cadastrar o usuário, que é o nosso bt underline cadastrar. Então já está tudo com o ID definido. Bom, agora eu vou vir aqui na minha forma cadastro e eu vou começar a trabalhar com cadastro de usuários. Bom, primeiro, vamos lá. Então eu vou descer um pouco mais aqui, deixa eu só organizar aqui, vou subir um pouco mais, beleza? Só para ficar mais fácil a visualização. Tranquilo. Então vamos lá, a gente vai começar a construir aqui nessa parte aqui. Então primeiro eu preciso validar esses campos. Então, se o usuário ele não digitar nada no campo de e-mail e não digitar nada no campo de senha, eu quero que mostre uma mensagem aqui dizendo para ele preencher o e-mail e a senha, certo? Então, a gente precisa fazer essa primeira configuração. Legal? Então, vamos lá. Bom, primeiro eu vou colocar um evento de clique nesse botão cadastrar. Então, nesse caso, a gente está utilizando Kotlin, né? Eu não vou precisar criar uma variável para associar a esse ID do botão. Então, eu já vou dar o clique direto, porque eu só vou dar essa ação nesse botão. Então, eu vou pegar aqui o ID bt underline cadastrar e vou dar um set onClickListener. Então, eu vou colocar aqui set onClickListener, o nosso método. Beleza? E aqui dentro do nosso set onClickListener, eu vou criar um método chamado cadastrar usuário. Beleza, acabei de criar esse método chamado cadastrar usuário. Eu vou vir aqui na parte de baixo e realmente construir esse método. Então eu vou construir esse método como privado e vou chamar ele de cadastrar usuário. Beleza, então é aqui dentro que a gente vai fazer todo o processo. Primeiro a gente precisa verificar o que eu acabei de falar. Se o usuário não digitar nada, precisamos mostrar aqui, preencha o e-mail, preencha a senha. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma variável chamada de e-mail, que vai receber o meu edit, underline e-mail, e aí eu vou capturar o que o usuário digitou, dando um ponto text, e eu já vou converter para string também. Então, vou dar um toString. Beleza, aqui eu vou criar a próxima variável como val, chamada de senha, vai receber o nosso edit, underline senha, vou dar um ponto text e vou dar um ponto toString. Tranquilo. E agora eu vou fazer a primeira verificação, a primeira validação. Vou utilizar aqui uma condicional if-else. Então vou pegar aqui um if, vou até abrir e fechar chaves aqui. Se o meu e-mail estiver vazio, então vou colocar o isEmpty, a função isEmpty. E aí eu vou colocar aqui, ou a minha senha estiver vazia, eu quero mostrar uma mensagem para o usuário, certo? Então, se o meu e-mail
estiver vazio ou a minha senha estiver vazia, eu quero mostrar uma mensagem para o usuário dizendo para ele preencher a senha, o e-mail e a senha, tá? Então, nesse caso, nós vamos pegar aqui o ID da mensagem, né, que é o text mensagem. Então, eu vou pegar aqui a minha mensagem, o txt mensagem, né, text mensagem, e aqui eu vou dar um set text, e aqui eu vou colocar a primeira mensagem. Preencha o e-mail e a senha. Preencha o e-mail e a senha. Beleza? Então, nesse caso, essa primeira parte a gente concluiu. Então, vamos executar o app aqui e verificar como é que ficou isso daqui, beleza? Vamos executar primeiramente. Só aguardando a execução. Beleza, acabou de executar. Vamos clicar aqui. Você não tem conta, cadastre-se. E agora eu não vou digitar nada no e-mail e na senha. Eu vou até tirar isso aqui, eu acabei esquecendo, né? Então vamos lá, vamos clicar em cadastrar. Já vai aparecer aqui, preencha o e-mail e a senha, tá? Eu não digitei nada aqui, já apareceu. Bom, primeiro vamos vir aqui no text e tirar esse texto padrão que eu coloquei aqui. Era só para validar o layout. Beleza, então vamos executar de novo, né? Para ficar certinho e a gente não ficar arrumando toda hora. Então, só esperar executar de novo aqui. Vamos lá. Beleza. Vou clicar em nada. Preencha o e-mail e a senha. E aí, se eu colocar um e-mail aqui, vou colocar qualquer coisa, tá? Gmail. Ele continua mantendo a mensagem, tá? Vou até voltar aqui, e colocar de novo um e-mail aqui. Então eu coloquei na parte do e-mail, mas da senha não. Preenche o e-mail e a senha. Então ele continua mantendo, é isso mesmo. Bom, então vamos lá. Então aqui a gente já fez a primeira validação, se os campos estiverem vazios. Se não estiverem vazios, nós queremos cadastrar o usuário. Então a gente vai colocar aqui, se não, eu quero cadastrar o usuário. Então eu vou colocar um else aqui, e aí, nesse else, eu vou começar a cadastrar o usuário. Então é aqui que eu vou começar a pegar a parte das dependências do Firebase Auth, que é o que a gente acabou de colocar no projeto. Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui o Firebase Auth, que é o Firebase Authentication, e aqui eu vou dar um ponto get instance. Então eu vou pegar a instância do Firebase lá no servidor dele. Então eu estou dando um get instance, pegando a instância dele, e agora eu vou dar um ponto, e agora eu vou utilizar esse método aqui, create user with email and password. O que significa isso? Quer dizer que eu vou criar um usuário com e-mail e senha. É exatamente isso que a gente quer. A gente quer criar um usuário baseado no e-mail e na senha. Então a gente vai usar isso daqui, o create user with email and password. E aí eu quero criar um usuário com e-mail e senha. Para isso eu preciso de dois atributos aqui, né? Nesse caso são dois parâmetros, né? Que são duas strings. Então nesse caso é o meu e-mail que eu já converti e a minha senha, né? Então eu preciso passar o e-mail, a variável e-mail, vou dar uma vírgula e aí eu vou passar a variável senha. Depois eu vou utilizar um ponto, vou colocar aqui o add e aqui eu vou colocar o onComplete listener. Eu vou utilizar esse método aqui, add onComplete listener. Vou pressionar o Enter mais uma vez, e aí ele vai me passar esse it que recebe esse task, que é o auth result, né? Esse objeto que vai fazer a autenticação para a gente. E aí eu posso descer um pouco mais, e aí eu preciso fazer a validação. E aí eu vou utilizar uma condicional if, se o meu it, que é a parte da autenticação, se a autenticação for um sucesso, então eu vou utilizar aqui o is successful. Se o processo de cadastro, né, for um sucesso, eu quero mostrar uma mensagem para o usuário dizendo, né, que o cadastro dele foi realizado com sucesso.
E aí se eu quiser fazer uma outra ação depois, eu posso fazer, beleza? Então nesse caso eu quero mostrar apenas uma mensagem. Apenas uma mensagem. Então eu vou utilizar um tust. Vamos colocar uma mensagem um pouco diferente aqui. Então eu vou utilizar aqui o tust. Vou colocar aqui o ponto making text. Eu vou colocar aqui o this. Na verdade é o this mesmo. Aqui eu vou colocar a mensagem. Cadastro realizado com sucesso. E aí eu vou colocar aqui um tust e vou colocar o tempo da minha mensagem. Vou colocar length short e aqui eu vou dar um ponto show. Beleza. Então, se o meu cadastro for um sucesso, vai mostrar uma mensagem cadastro realizado com sucesso. Basicamente é isso. E aqui, se caso ocorrer algum erro no nosso cadastro, eu posso mostrar uma mensagem também. Então, nesse caso, eu vou dar aqui um ponto, vou colocar aqui um add on failure listener. Então, esse on failure listener vai tratar as nossas exceções, ou seja, vai tratar as nossas mensagens de erro que pode acontecer de errado aí durante o cadastro. Então, vamos colocar aqui o add on failure listener, vamos pressionar o enter e aqui eu posso colocar uma mensagem, um tust. Você faz do jeito que você quiser aqui. Nesse caso, a mensagem de erro eu quero que apareça na minha mensagem aqui. Então eu vou pegar a própria mensagem, o txt mensagem, vou dar um set text e eu vou colocar aqui erro ao cadastrar o usuário. Beleza, basicamente é isso, tá, pessoal? É isso mesmo que a gente fez aqui. Vamos executar o app e verificar se já está cadastrando usuários. Então vamos lá, está instalando aqui. Vamos criar uma conta. Não vou digitar nada, vou clicar em cadastrar. Ele já pede, preencha o e-mail e a senha. Então nesse caso eu vou colocar um e-mail aqui. Vou colocar aqui marcos123@gmail.com. E vou colocar uma senha de 6 caracteres. Nesse caso, por padrão, o Firebase, você precisa colocar uma senha de 6 caracteres. Logicamente, você pode mudar isso depois, tá? Mas, por padrão, é uma senha de 6 caracteres, é o mínimo. Se eu colocar uma senha de 4 caracteres ou de 5, o meu cadastro vai dar um erro, tá? Então, eu vou colocar uma senha de 6 caracteres, que é o mínimo que o Firebase pede. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3... 4, 5, 6. Então, eu já criei aqui, vou clicar em cadastrar. E já aparece uma mensagem, cadastro realizado com sucesso. Vamos verificar lá no Firebase se a gente conseguiu cadastrar. Então aqui ó, em Users, a gente vai atualizar e já vai aparecer aqui um usuário cadastrado. E aí ó, já apareceu, ó, marcos123@gmail.com. E aí mostra certinho, ó, criado em tal dia, conectado em tal dia, o ID do usuário. Então a gente conseguiu cadastrar um usuário no Firebase. Você viu que é muito fácil utilizar o Firebase. E ainda mais utilizando a linguagem de programação Kotlin, acaba sendo ainda mais fácil do que parece, né? Então o Firebase ele já é tranquilo, e com Kotlin fica mais fácil ainda, né? Então assim, foi bem simples o cadastro de usuário aqui, bem tranquilo, certo? Então eu já fiz o cadastro de usuário e já apareceu a mensagem de cadastro realizado com sucesso. Agora eu vou tentar simular um erro aqui, tá? Então eu vou tentar cadastrar aqui, por exemplo, vou colocar outro e-mail e a gente sabe que, por exemplo, vai dar erro se eu colocar uma senha de 5 caracteres, porque é o mínimo 6. Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3 caracteres, uma senha de 3 caracteres. Então é para aparecer uma mensagem de erro aqui, né? Nesse caso a gente só tem uma exceção, né? A gente colocou uma mensagem padrão para todos os erros que poderiam acontecer, né? Que é erro ao cadastrar o usuário. Então eu vou clicar em cadastrar e já apareceu aqui, ó, erro ao cadastrar o usuário. Então esse cadastro gerou um erro, mostrou uma mensagem de erro aqui. Certo, só que, né, lógico, a gente poderia tratar esse erro, né, mostrar
uma mensagem, a gente teria que tratar essas exceções, então poderia gerar vários erros, né? Erro de senha, erro de e-mail duplicado. Então, logicamente que a gente precisaria fazer vários tratamentos aqui no OnFailory para tratar essas exceções. A gente não vai fazer isso, não é o caso desse vídeo, mas basicamente é isso, tá, pessoal? A gente terminou de fazer o cadastro de usuários, tá? Eu vou cadastrar mais um aqui, ó. Na verdade, eu não vou nem precisar cadastrar, você já deve ter entendido, né? Então é isso, pessoal. Logicamente que eu mostrei a ponta do iceberg, tá, do Firebase Alpha. Tem muito mais recursos, né? Então, por exemplo, a gente cadastrou o usuário, depois com esse cadastro, depois com esse usuário cadastrado no Firebase, a gente poderia fazer o login desse usuário, verificar o usuário logado, deslogar o usuário, fazer tratamento de exceções e muito mais, tá? Então, logicamente que tem muita coisa dentro do Firebase Alpha, né? O Firebase ele tem muitos recursos, né? Banco de dados, storage, então tem muita coisa mesmo. Nesse caso, a intenção desse vídeo era mostrar a configuração do Firebase e mostrar como cadastrar usuários. Bom, se você quiser aprender tudo sobre Firebase Alpha, sobre Firebase Storage, sobre banco de dados do Firebase, se você quiser aprender sobre os principais recursos a fundo, de maneira profissional, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do nosso novo treinamento, que é o Kotlin App Developer. Então, nesse treinamento, eu ensino muita coisa sobre Firebase, detalhadamente, passo a passo. A gente aprende a criar vários apps profissionais aí utilizando Firebase. Até o próprio Netflix, tá? A gente cria usando Firebase. Então, eu vou deixar aqui na descrição. Vai lá, abre a página, conhece, dá uma lida. É um curso que está em lançamento, tá? A linguagem utilizada é a linguagem Kotlin, então você já vai aprender desse jeito aqui que a gente fez no vídeo, tá? Então a gente está utilizando uma linguagem bem legal também. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer. Bom, é isso, pessoal. Se inscreve no canal e eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima.